Então, podemos voltar. Bom, a ideia agora é fazer um pouco de revisão do que nós estudamos. A gente estudou Durkheim, uma parte das formas elementares da vida religiosa. Nós estudamos Radcliffe Brown. Nós estudamos Evans Pritchard, ou seja, a gente passou de Durkheim para a escola, a chamada escola inglesa de antropologia, que é a escola britânica, que é o funcionalismo inglês, para depois aportarmos uma retomada da escola sociológica francesa com Marcel Mauss, que é preparatório do estruturalismo, que é uma nova fase da antropologia. Eu espero que as pessoas já tenham voltado à aula. Alguém, por favor, se tiver voltado, dê um sinal, porque eu não gostaria de falar no vazio, tá? Depois da aula, eu vou mandar as questões para vocês responderem para a próxima aula. Ok. Então tá bom. Pois bem, a gente parte de um contexto que é o surgimento das ciências sociais no século XIX. Elas nascem na posteridade da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, do Iluminismo, do romantismo filosófico e estético, do reacionarismo, especialmente francês, do liberalismo inglês, da filosofia alemã. E aí a vertente que vai chegar em Durkheim é uma vertente que absorve todas essas influências. Ela absorve a influência do Saint-Simon, que vai, enfim, ser um tipo de socialismo utópico, de quem o Augusto Comte vai ser secretário, e depois o Augusto Comte vai propor a ideia de uma física social, e também a noção de sociologia como ciência que estuda esta realidade de gêneros que não se resume a outros níveis, seja físico-químicos ou biológicos ou individuais de realidade. Então a sociedade passa a ser vista como uma espécie de entidade concreta, mas também é uma problemática do conhecimento que vem do Kant, e é por isso que tem aquela discussão, que é a discussão mais densa que a gente viu ali na aula sobre Durkheim, sobre categorias do entendimento, e o mais importante para nós é entender que essa discussão sobre teoria do conhecimento, que é uma discussão filosófica, ela acaba sendo sociologizada em Durkheim. O Durkheim vai propor uma explicação sociológica para aquilo que era, enfim, explicado por empiristas e por racionalistas filosóficos. Então, essa afirmação dos direitos da sociologia e de sua autonomia universitária
é também uma afirmação da existência autônoma da sociedade, seja em suas dimensões mais concretas, mais empíricas e institucionais, seja em suas dimensões mais abstratas ou representacionais, suas dimensões linguísticas. Então, subjacente a essa visão, que vem do Comte e que passa pelo Durkheim, você tem uma visão da sociedade como uma espécie de sistema, em que as partes desse sistema estão interrelacionadas. Então, essa inter-relação, ela é lida e analisada a partir desse paradigma ou doutrina teórica do funcionalismo. A sociedade é uma espécie de grande indivíduo que tende a se reproduzir e cuja existência de suas partes, dos comportamentos individuais ou grupais, dos rituais, desde rituais mais banais, como rituais assim de alimentação, né, até formas mais complexas de existência, como o Estado, as corporações, as associações de classe, ou instituições como a família, seja ela conjugal ou seja ela a família extensa, elas servem a este propósito de reprodução social. A sociologia do Durkheim é uma sociologia que busca as condições de existência e reprodução de uma sociedade. Ou seja, ela não é uma sociologia do conflito, ela é uma sociologia do consenso. O conflito, ele é frequentemente interpretado na ótica durkheimiana como patológico, como patologia, como disfunção. E às vezes essa disfunção, essa patologia, vamos dizer, o crime, ela serve para a consciência, né, se é que o crime tem uma função e a punição também essa função, é para dar à sociedade a consciência da legitimidade das normas existentes. Essa é uma reflexão tipicamente durkheimiana. Então, depois a gente chega no Radcliffe Brown. A gente não trabalhou o Malinowski porque o Malinowski ele é trabalhado em Antropologia Fundamentos, mas o Durkheim vai exercer influência sobre o Radcliffe Brown e não sobre o Malinowski, embora ambos tenham uma inspiração funcionalista, só que o funcionalismo do Radcliffe Brown é diferente do funcionalismo do Malinowski. O funcionalismo do Malinowski é das necessidades biológicas que são atendidas pela cultura. Então é como se é uma visão naturalista do ser humano. Enquanto que o funcionalismo do Radcliffe Brown é um funcionalismo sociológico, é uma teoria das ligações sociais em estruturas, em organizações, em instituições, em processos. E ele tem um raciocínio muito ele é muito didático e de grande capacidade expositiva, o Radcliffe Brown, e ele tem uma tendência à economia das explicações. Uma economia das explicações, ou seja, aquilo que não serve à explicação não é nem considerado. Então, o Radcliffe Brown, só para recapitular, ele vai partir de uma ideia vitalista, na sociedade como uma espécie de organismo, né,
enxergando feixes de comportamentos e relações com digamos, conceitualizados na palavra processo social. Um conjunto de encontros, de vínculos, de trocas, tudo isso, essa dimensão dinâmica da existência social é chamada de processo. Tá? Só que os vínculos que são estabelecidos entre os diferentes indivíduos que têm status dentro de uma sociedade, e é isso que interessa, não interessa o indivíduo empírico enquanto uma realidade aleatória. Interessa o indivíduo que é pai de alguém, irmão de alguém, ou mãe de alguém, ou irmã de alguém, ou chefe, ou subordinado, são os indivíduos que estão encaixados em relações. Uhum. Isso é a chamada noção de pessoa em Radcliffe Brown, que ele vai opor a noção de indivíduo. Pessoa é aquele que tem um papel social determinado e que este papel está associado ao seu relacionamento com outros seres humanos. Um conjunto de relações concretas que as pessoas têm umas com as outras, e geralmente duas a duas. Ele enfatiza essas relações que ele chama de diádicas, tanto na introdução do Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, quanto no capítulo sobre o conceito de função, como no capítulo sobre o conceito de estrutura. Essas relações são concretas e empíricas e visíveis. Quer dizer, a estrutura social ela é formada pelo conjunto dessas interligações entre indivíduos que têm papéis no interior dessa estrutura. E a caracterização mais abstrata, ou seja, a lógica de ordenação desses papéis e dessas relações, ele vai chamar de forma da estrutura. Ou seja, ele tem uma inclinação fortemente teórica, né? E fortemente pós-durkheimiana. Ele é, vamos dizer, um discípulo muito fiel de uma certa inclinação, né, à ordem, à reprodução, né, e à interpretação das partes de uma sociedade, né, a partir da pergunta pela função. Ou seja, a gente ainda não está numa fase da antropologia em que a etnografia é a teoria que é feita junto com os meus interlocutores, no qual os engajamentos subjetivos e o protagonismo desses interlocutores, interlocutoras, é fundamental para escrever as minhas interpretações e que, como diz depois o Clifford, são interpretações de interpretações, interpretações de interpretações, ou seja, tem uma dimensão intersubjetiva, ela não existe essa dimensão no Radcliffe Brown. Né? O que existem são relações que podem ser descritas como uma espécie de geometria. Elas são concretas, mas ao mesmo tempo elas são geométricas. Ou na forma de uma teoria dos conjuntos. O que interessa é interpretar a parte, o indivíduo e o que está acontecendo dentro de uma família ou dentro de uma forma de governo ou dentro de um tipo de ritual, né, pela coerência que essa parte do todo vai ter em relação ao todo, ou seja, é o todo que vai explicar as partes. É por isso que isto é chamado também de
Holismo metodológico, que vem da palavra grega do holos, que quer dizer todo. A explicação é geralmente uma explicação pela totalidade. Mas ele não para por aí, o Radcliffe Brown. Porque depois vai se ver que, na verdade, existe a contingência. Ah, sim, esqueci de falar, a explicação do Radcliffe Brown, ela é uma explicação que ele mesmo vai chamar ideográfica, desculpe, nomotética, em oposição à ideográfica, que é o que a história faz. Explicação nomotética quer dizer explicação pelas leis, ao mesmo modo das leis da física, por exemplo. E a explicação do Radcliffe Brown, e nisso ele tem em comum com o Malinowski, é uma explicação que rompe com o evolucionismo historicista do século XIX. Ou seja, você não tem uma teoria da evolução no Radcliffe Brown. As sociedades, elas tendem a se manter no seu estado atual de desenvolvimento. Elas não são uma etapa entre um período anterior e um período posterior. A única teleologia, telos, quer dizer finalidade. Teleologia é uma lógica da finalidade, ou seja, a explicação de uma instituição, rito ou comportamento pela finalidade de manutenção da ordem social. A única explicação coerente para Radcliffe Brown é a explicação sincrônica. E se oporia à explicação histórica. É uma explicação interna, ou seja, a sociedade ali está sendo vista como uma espécie de sistema. E aí, talvez uma das mais importantes contribuições do Radcliffe Brown é a proposição da teoria da descendência nos sistemas de parentesco. E ele faz aí interpretações muito interessantes de costumes, como é a relação com o irmão da mãe na África do Sul, a teoria das relações jocosas de parentesco, que eu expliquei em outra aula, que é essa relação que parentes que não têm uma relação de respeito, ou seja, de respeito formalizado e de formalidade um com o outro, como, por exemplo, avós e netos em determinadas sociedades, há uma licenciosidade, e ele vai interpretar isso a partir desses princípios, que são princípios que formam a chamada teoria da descendência, que é a teoria que notabilizou Radcliffe Brown como teórico do parentesco. O que importa na interpretação do parentesco é, antes de tudo, a descendência consanguínea, ou seja, a herança, de um lado, de posições e de papéis sociais e de bens, ou seja, as heranças, numa linha de pais para e uma implicação dessa ênfase consanguínea em oposição ao que seria a ênfase colateral ou a ênfase na afinidade, que todo parentesco ele tem consanguinidade, é o que você tem com seus irmãos e com seus filhos sanguíneos, e ele tem afinidade. Afinidade é a relação com o cunhado, a relação do marido com os parentes da mulher. E para Radcliffe Brown, a relação consanguínea ela é sempre englobante e preeminente em relação às relações colaterais ou relações afins. Então, ele vai estabelecer alguns princípios derivados dessa ênfase central na descendência consanguínea. Ele vai dizer a unidade do grupo dos irmãos. Ele vai ver em diferentes sociedades uma tendência dos irmãos
a agirem como uma espécie de unidade. Os germanos são os irmãos de sangue. E ele também vai, além do princípio da descendência, da unidade do grupo de irmãos de sangue, ele vai ver também o princípio das gerações alternadas, que é essa liberdade que avós e netos, por exemplo, são as gerações alternadas, têm uns em relação aos outros. Então, para ele, esses princípios são princípios universais. Isso depois vai ser contestado pelo Lévi-Strauss e pelo Louis Dumont. Isso vai ser contestado. Isso vai ser contestado porque, para Lévi-Strauss, isto é, na verdade, a expressão de uma, talvez não consciente, de uma ideologia ocidental de parentesco que projeta as relações sanguíneas numa família conjugal como se fossem relações universais. Tá? É muito importante vocês atentarem para esta crítica. Se esta relação vertical em Radcliffe Brown é a relação mais importante, a relação horizontal, ou seja, quem é que te fornece o parente, a relação que um indivíduo tem com os cunhados que forneceram a esposa, é a relação predominante, é uma relação política, e ela é, em Lévi-Strauss, analisada sob a ótica da troca, da mesma maneira que Marcel Mauss analisou a troca de presentes. Ele vai analisar pela ótica da troca e da reciprocidade, ele vai falar em ciclos de parentesco, os ciclos de reprodução e produção, né, da parentela doméstica. Isso é mais complicado e um pouco mais, exigiria mais tempo para explicação, apenas estou contextualizando algumas críticas, né, que o funcionalismo tem. Uma das críticas é a sua falta de atenção para a historicidade, a falta de a falta de discussão da dominação colonial como estrutural e estruturante de muitas das relações sociais e tensões encontradas em campo por esses antropólogos aí dos anos 20, 30 e 10 do século 20. Então, essa ausência, isso não é só uma crítica ao funcionalismo inglês, mas isso também pode ser uma crítica ao culturalismo ali norte-americano, nas primeiras décadas do século XX. O legado, o terrível legado colonial não foi devidamente abordado. Isso é tarefa para gerações posteriores. E isso, de alguma forma, condiciona, junto com estas ênfases durkheimianas no consenso e não no conflito, condiciona uma espécie de denegação ou negação ou invisibilização do conflito na vida social, o conflito visto como patologia. Quem começa a integrar o conflito como, e aí é ao mesmo tempo o ápice do funcionalismo e a sua superação, ou seja, uma espécie de movimento dialético, né, é o Evans Pritchard. Por quê? Porque o Zazand, que é o estudo sobre bruxaria e feitiçaria, ele é uma tentativa de entender estruturalmente conflitos que são inerentes à vida daqueles grupos, onde ele etnografou. E quando ele vai falar na identidade dos grupos de linhagem, que é uma identidade situacional, e quem tem amigo tem inimigo, e as formas de reparação das ofensas e dos crimes, né, e dos insultos,
de uma pessoa por outra, né? E o quanto isso mobiliza uma identidade e não outra identidade, uma identidade mais próxima ou uma identidade mais distante, né? Esta propriedade situacional que enxerga que o conflito é inerente à vida social, que está presente no Osnuer, que é essa obra maior da etnografia inglesa, ela é uma espécie de caminho para a superação dessa invisibilização do conflito na vida social em Radcliffe Brown. Tanto que, nos anos 50, o afastamento do Evans Pritchard em relação ao seu mestre Radcliffe Brown é um afastamento explícito. Um afastamento que vai buscar uma fundamentação humanista e não mais naturalista, como era o projeto do Radcliffe Brown, de entender a antropologia como uma ciência natural da sociedade. Tá? Ele vai se aproximar progressivamente, né, de uma visão que enxerga a subjetividade e a cultura como dimensões estruturantes, né, da vida social. E aí, depois disso, nós chegamos ao Marcel Mauss, que eu falei hoje, mas que, enfim, eu já falei no vídeo anterior, e falei no início da aula. E agora estou aberto aqui a perguntas de vocês. Podem fazer a pergunta pelo chat ou ao vivo. Eu sei que teoria sempre é um assunto que não é fácil de ser digerido, que contém elementos que são muito abstratos ou menos abstratos. A abstração é parte do raciocínio teórico em ciências sociais e, de certa forma, inevitável. A questão é a gente conseguir visualizar a aplicação da teoria no campo, a aplicação da teoria nas etnografias. É ali que ela começa a fazer sentido. Júlia, o Radcliffe Brown foi mestre ele é a influência principal do Evans Pritchard. Embora o Evans Pritchard tenha a luz própria. Então, quando ele está tentando contextualizar a partir de uma leitura social, de tensões na estrutura social, ele está sendo discípulo do Radcliffe Brown. Ele está tentando interpretar uma instituição ou uma forma de pensamento e de análise de eventos e de tensões à luz de relações que são estruturais naquela sociedade. E isso é influência do Radcliffe Brown. Aliás, é mais influente o Radcliffe Brown no Zazandi do que nos Nuer, que é uma visão mais posterior, embora ambas tenham a marca, e ele sempre se refira elogiosamente ao seu mestre, porque o Evans Pritchard, ele começa sendo aluno do Malinowski. Mas, com o tempo, ele se encaminha para a influência do Radcliffe Brown. Um pouquinho.
Então, o que a magia e a feitiçaria vão explicar para o Zazante? Então, ele analisa o conhecimento empírico de causa e efeito, ele vai se perguntar sobre a relação entre infortúnio, bruxaria e relações pessoais, ele vai falar de oráculos. E aí ele vai chegar numa explicação, que é a explicação funcional da magia. Não é uma explicação linguística da magia, não é a explicação da magia como superstição. É uma explicação que tem a ver com essa pergunta pela função da magia. E essa pergunta pela função da magia ou da bruxaria é uma pergunta profundamente influenciada pelo Radcliffe Brown. Ou seja, está se vendo aquela sociedade como de um ângulo que é sincrônico, formado por uma inter-relação de instituições, mas nesse caso é uma análise de um conjunto, de um sistema de crenças e de rituais que gestionam essas crenças. E aí sim, na visão de sociedade, de descrição de uma sociedade específica a partir da inter-relação de suas partes constituintes, a coerência dessas partes em relação ao todo, isto é puro Radcliffe Brown. Alguém tem outra questão? Gostaria de fazer? Professor? Sim. Professor Sérgio, aqui também. Oi. É que o Preacher e o Radcliffe Brown, acho que eles eram assim, eles eram antropólogos assim na acepção, né, quase do termo. O Durkheim, por exemplo, o que eu li, o pouco que eu li, os trechos que eu li nas formas elementares de vida religiosa, é uma tentativa de explicar essas crenças e práticas assim através de com uma certa racionalidade, né? Ele via o que eu vi ali em determinados trechos ali é que ele tentava uma explicação assim bem árida, bem profunda, mas ele tem um viés ali racionalista. Inclusive ele diz que a religião, a ciência sai da religião ou vem da religião, né? Então, no caso do Durkheim, para quem é antropólogo, acho que Preacher e Radcliffe Brown deve ser muito mais interessantes, porque eles focam mais o trabalho deles nessas e não necessariamente com uma explicação racionalista. Ali é mais de interpretação mesmo. Não sei se eu estou certo. Sim. Eu entendo o que tu quer dizer, tá? Não deixe de te dar razão, mas assim, veja, o Evans Pritchard, isso é importante, ele está dizendo que a magia, ela tem racionalidade, e a bruxaria, elas têm uma racionalidade, só que essa racionalidade, ela não é necessariamente a racionalidade interna da crença, mas dos vínculos que estão sendo expressos. Então, nesse sentido, tem uma linha de continuidade entre o Durkheim, que não era um trabalhador de campo, ele era um sociólogo que fazia uma teoria quase filosófica da sociedade, mas que acaba produzindo uma das primeiras peças de interpretação sociológica no sentido estatístico, né? Que é, por exemplo, o trabalho sobre suicídio, né? E fornece, tu tem razão, né, uma racionalização
das crenças a partir de uma base sociológica. Então, nesse sentido, tem uma continuidade. Só que existe uma experiência etnográfica que funciona como uma mediação cognitiva que cria ângulos novos de leitura. Ela cria ângulos novos de leitura e são muito importantes no trabalho do Evans Pritchard. Então, ele sempre tem um fato etnográfico, uma explicação empírica, um dado que ele traz de campo, que ajuda a compor a pergunta dele e levar à explicação. Só que, curiosamente, tu falaste de racionalismo, ele vai ver racionalidade naquilo que os ingleses não enxergavam, eles achavam irracional, que era a bruxaria ou a magia. Só que essa racionalidade é a racionalidade dos vínculos sociais. Por que alguém caiu? É porque tinha um bruxo, e esse bruxo, enfim, acabou embruxando o celeiro, esse celeiro caiu, ou seja, por detrás disso tem uma tensão social do qual a magia está funcionando como, enfim, dispositivo linguístico, né, que remete a esse tipo de vínculo, que é um vínculo relacionado à estrutura social. Entende? Sim. O Pritchard, professor, pelo que eu vi, pelo que eu entendi também dos áudios, dos vídeos, nas manifestações assim dos grupos, ele tem uma interpretação muito própria, mas dá para perceber que é um trabalho assim de artístico, assim, uma visão muito pessoal, mas que assim com base no envolvimento, né, com que ele via, com que ele assistia, porque ele fala muito do preconceito assim dos colonizadores, né, dos brancos e dos povos dominadores ali em relação a essas tribos, assim, eles não, em geral, eles não davam muita importância a essas manifestações. Perfeito. Esse ele tem uma vocação não apenas teórica, mas ele era um etnógrafo incomparável. Os dois trabalhos são algumas das maiores peças, junto com Argonautas do Pacífico Ocidental, de etnografia feitas em todos os tempos. E ele tinha uma capacidade também de conseguir conceber diagramas que representassem sistemas de crenças e de ordenação do cosmos e das estações e da topologia social e da topologia geográfica. E tem muitos desses diagramas nos Nuer, por exemplo. E ele também tinha uma aguda percepção da ecologia como relacionada à estrutura social. E ele também é um dos primeiros antropólogos políticos, né? Quando ele vai falar que é uma anarquia organizada e que essa identidade segmentar dos Nuer, ou seja, o fato de que quando tu está num conflito, tu mobiliza uma identidade X ou Y de acordo com a distância genealógica que tu tem em relação ao teu oponente, né? Se é mais doméstica ou se mobiliza um grupo maior, e isso sem necessitar um Estado, ou seja, é uma primeira antropologia política que está sendo produzida. Obrigado. Imagina. Bom, então, como não tem mais questões, eu hoje vou mandar as questões para vocês e vou deixar
E vou deixar o dia com a atividade no Moodle, a entrega via Moodle das questões. Então, vocês vão ter, inclusive, até o tempo da próxima aula para ficarem escrevendo e mandarem a prova até meia-noite daquele dia. Tá? Certo. Bom, ficamos por aqui hoje, pessoal. Sim. Então, vocês podem ainda me mandar perguntas, tá? Pergunta o que quiserem. Certo. Tá, gente? Sabemos. Então, tá, uma boa semana para todos. Qualquer coisa, vocês perguntem, tá? Tá bom, obrigado.